Eu me alegro de tomar parte nesta cerimônia da caravana da anistia no Brasil. Bastava 3 motivos para estar presente. Eu vi com os próprios olhos e meus ouvidos escutaram a confissão das torturas, a confissão daqueles que foram expulsos da companhia siderúrgica com um rótulo. As empresas de Volta Redonda não podiam recebê-los como empregados. Derrubaram e mataram. Derrubaram, que é o seu lugar, era o seu trabalho, o sustento da família. E mataram porque tirou aquilo que é o essencial da vida, é o alimento para sustentá-la. Com isso me alegro com esse gesto da anistia, através dos seus representantes que aqui estão, exceto aqui alguns ausentes, mas eu me alegro com a comissão da anistia, porque está levando ao Brasil. Não é só questão de justiça monetária, é questão de justiça moral. Está levando pelo Brasil afora um grito de que ditadura nunca mais. Isso é um motivo de grande alegria que nós temos e que veio pelo menos nesse gesto de anistiar as nossas vítimas da ditadura e da opressão aqui da companhia siderúrgica, vê com esse gesto, um gesto de reparação. O importante é que, para que isso acontecesse assim em abundância, era necessário que um torturado, um isolado da sociedade, tomasse a presidência da República. Nós nos alegramos com todos os anistiados, que não são poucos, e de números maiores daqueles que ainda esperam. No momento, 34 mil foram anistiados, 65 mil autuados e 12 mil restando para julgar. É uma esperança de que, pelo menos, a lei que dá esta anistia é também restrita, que muitos outros que teriam direito de reconhecer que lutavam pelo nosso país, por uma democratização, é reconhecer que esses outros que desapareceram, ou esses outros que não constam dentro da lei que foi promulgada. Como bispo de Volta Redonda, naquela época, eu me lembro perfeitamente do que acontecia. Fui ao hospital quando na porta de um torturado se achavam dois soldados do exército. Eles não queriam que a gente tivesse comunicação, mas eu não tinha nenhum relacionamento com aqueles que impunham o sofrimento e a dor dos nossos irmãos. Genival foi um desses, que eu tive que ir ao hospital Santa Maria, aqui no Retiro, para visitar e dar um apoio moral diante da situação. Alegro-me ultimamente pela atitude desses que puderam resistir. Puderam resistir àquilo que ninguém aceita, a opressão. Puderam resistir à tomada da liberdade do cidadão. Puderam resistir com todo o sofrimento aquilo que era denominadamente a falta de liberdade de democracia. A anistia, com a sua comissão, está de parabéns
em fazer com que este acontecimento se espalhe. Se não me engano, é a 30ª caravana que eles fazem da anistia. Podia muito bem ficar acomodado lá em Brasília. Não. Eles saem para que vejam que nós não aceitamos mais aquele passado escuro que nós vivemos. Parabéns para todos os anistiados atualmente, no futuro, e aqueles que foram no passado. Ouviremos agora a mesa. Com a palavra, o senhor Marco Antônio da Cunha, representando o Poder Legislativo Municipal. Bom dia a todos. Que essa casa, hoje traz a vocês. É um prazer te ver vocês aqui com a gente. Nessa grande vitória, gente? Em especial, eu quero aqui saudar aqui, primeiramente, a pessoa do Dom Valdir Calheiros, bispo emérito da nossa cidade, grande defensor dos trabalhadores e dos direitos humanos. A deputada federal Cida Diogo, sempre presente nas lutas do povo de Volta Redonda, o secretário de Serviços Públicos, Carlos Roberto Paiva, representando o prefeito Neto, que muito contribuiu na construção desse momento histórico. Renato Soares, presidente dos sindicatos metalúrgicos do Sul Fluminense, camarada do meu partido PCdoB, aguerrido na luta contra a tirania do capital na região. O vice-presidente Sueli Aparecida Belato e membros da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. É uma honra participar dessa mesa e do momento da reparação das injustiças cometidas pelo Estado no período da ditadura militar. Quero saudar também outras autoridades presentes e o plenário. E muito me alegra com a sua presença no momento de exercício de democracia, na casa que existe para a criação de leis e também para debater com a população as suas necessidades. Muitos aqui presentes fazem a parte dessa história. Temos uma memória viva desta época nessa cidade. E por isso, é um momento muito emocionante para muitos de nós e nossas famílias. Vários foram perseguidos, torturados e alguns permaneceram no ostracismo por conta da perseguição política naquela época. E por último, gostaria de homenagear a Juventude Operária Católica, JOCA, que foi uma organização nacional da Igreja que, apesar da dura perseguição, muito contribuiu para as conquistas dos direitos democráticos do país. Além dos bispos Dom Valdir Calheiros e Dom Adriano Hipólito, em memória, que defenderam muitos perseguidos e presos políticos do nosso país. É que hoje nós vivemos essa grande anistia, hoje nós temos um país democrático, liberal, e que o nosso povo, os nossos sindicalistas, não deixam acontecer, gente? O que aconteceram naquela época. A gente fica muito feliz hoje, a gente ter cada um ser liberal, a sua escolha, e que nós temos um grande país, um grande mundo democrático. Parabéns a todos, que sejam todos felizes nessa
caminhada. Obrigado. Convidamos também neste momento para fazer uso da palavra o senhor Renato Soares, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Alô, alô. Bem, bom dia, associações, entidades aqui presentes. Bom dia, vice-presidente Sueli Aparecida Renato. Bom dia a todas as mesas aqui, todas as autoridades aqui presentes. Quero saudar aqui Dom Valdir especial pela sua luta em defesa dos fracos, oprimidos e trabalhadores. Vejo aqui muitos companheiros presentes daquela época que participaram das nossas greves e que lutaram bravamente em defesa dos direitos dos trabalhadores do povo brasileiro. Quero saudar também o representante da Juventude Operária, a JOC, que muito contribuíram para a conquista dos direitos democráticos existentes hoje no nosso país. Só vou dar uma ênfase aqui, já teve companheiros da JOC, metalúrgico da CSN, que me contou 1% do que eles sofreram na época da ditadura militar. Então nós sabemos aqui que a pior repressão é a repressão do Estado. O Estado tem que dar educação, saúde e bem-estar. O Estado serviu para outros interesses na época da ditadura. Sobre a caravana, essa caravana da anistia do Ministério da Justiça representa o reconhecimento da luta pela garantia da redemocratização do Brasil e pelos direitos humanos. Representa um marco fundamental para o exercício da cidadania e da justiça social. Considero justas aqui as homenagens ao bispo Dom Valdir Calheiro e Dom Adriano Hipólito, em memória, considerados os defensores dos direitos humanos e dos presos políticos no estado do Rio de Janeiro. E terminando, desejo que a justiça seja feita a todos aqueles que arriscaram sua vida por uma sociedade mais justa. Obrigado e um bom dia. Queremos convidar também para fazer uso da palavra, representando a Prefeitura Municipal de Volta Redonda, o senhor prefeito Antônio Francisco Neto, o secretário Carlos Roberto Paiva. Bom dia a todas e todos. Permita cumprimentar a mesa e cumprimentando Dom Valdir Calheiros, eu gostaria que todos se sentissem cumprimentados. Gostaria de dizer que qualquer pessoa se emociona muito com o evento que está acontecendo aqui hoje. Passou-se 2 filmes, mas eu imagino quantos filmes estão passando nesse momento na cabeça de cada um de vocês, que vivenciaram o dia a dia daqueles momentos difíceis que aconteceram na nossa cidade e nosso país. Em nome do prefeito Neto, eu gostaria de dar boas-vindas à caravana, enaltecer o trabalho da comissão de anistia pelos sucessos alcançados até então. Gostaria também de estar dizendo que todos vocês foram muito importantes para a cidade, muito importantes para o nosso país. E a vocês da caravana, da comissão de anistia, vocês desembarcaram num local adequado, correto, porque Volta Redonda sempre foi um celeiro de trabalhadores com consciência política. Essa consciência política foi formada através de um líder, e esse líder está presente aqui com a gente hoje. É uma história viva de Volta Redonda, que é Dom Valdir. Então, vocês fizeram parte da história, a caravana está no lugar certo, e acredito que hoje nós teremos trabalhos que possam estar levando a muitas famílias a reparação que tanto se esperou.
Muito obrigado, um abraço e bom trabalho para vocês todos. Convidamos também para fazer uso da palavra a deputada federal, senhora Cida Diogo. Bom dia a toda a mesa, bom dia a todos e todas aqui hoje presentes. Eu vou pedir desculpa porque eu estou meio gripada, a voz está meio rouca, mas eu não poderia nunca deixar de estar presente nesse momento ímpar da nossa cidade. Eu saí ontem de Brasília, no voo de 15 para as 11, cheguei no Rio 00:30, peguei a Dutra, peguei o acidente na Dutra, cheguei em casa quase 3 horas da manhã, mas para mim eu não poderia nunca deixar de estar aqui nesse momento, de rever algumas pessoas para mim muito caras, de reencontrar Genival, de reencontrar Zé Emídio, de reencontrar Zé Ventura, Jesse Jane, Colombo, Rosalice Fernandes. E aí eu poderia listar aqui um conjunto de pessoas que fez a história. Não foi do nosso país, não, gente. Fez a nossa história pessoal. Cada um que viveu aquele momento se lembra do quanto foi duro, mas do quanto foi importante a resistência, o enfrentamento. Vendo alguns processos de alguns anistiados, de vez em quando eu vejo meu nome lá citado. A estudante de medicina, membro do Diretório Acadêmico de Medicina da FOA, Maria Aparecida Diogo Braga. Estava lá em algum evento da Pastoral Operária, em algum evento da oposição sindical, o Zé Emídio lembra bem disso, seja a oposição sindical dos metalúrgicos, a oposição sindical da construção civil. E aí chegam a citar que eu era trotskista, nunca fui trotskista, sempre fui marxista-leninista, e eles confundiam tudo, mas colocavam lá o meu nome nessas reuniões. E, sinceramente, ver hoje a Comissão da Anistia na nossa cidade, fazendo a 30ª caravana da comissão, e com certeza hoje fará um trabalho belíssimo, um trabalho sério, como vem fazendo, e que desde o início do governo Lula, essa comissão, de fato, ela foi reestruturada, e principalmente a partir da ação do ministro Tarso Genro, a partir do momento que ele assumiu o Ministério da Justiça, a comissão começou, de fato, a dar mais agilidade e resolver os processos. Hoje, o número de processos resolvidos em relação aos anos anteriores é muito maior. E isso devido ao trabalho, ao afinco, e eu sei que cada membro dessa comissão tem trabalhado com muito afinco, com muito compromisso, de fato, de garantir essa reparação. É uma reparação que a gente sabe que, muito mais do que monetária, ela é uma reparação de direito, de resgate do papel histórico que essas pessoas tiveram, para garantir que hoje a gente viva, de fato, um país democrático. Foram muitos brasileiros torturados, assassinados, exilados do nosso país, que enfrentaram aquele momento, para que a gente possa agora estar vivendo esse momento ímpar aqui. Que a gente possa deixar como herança para os nossos filhos um país como hoje o Brasil se encontra. E olha, esse mês de novembro para mim está sendo muito especial. Dia 9 de novembro nós participamos aqui, promovido pelo Sindicato dos Metalúrgicos, de uma solenidade relembrando o 9 de novembro, que foi o assassinato de 3 operários dentro da Companhia Siderúrgica Nacional. Há 2 dias atrás, na terça-feira, participei da estreia do filme Lula, o Filho do Brasil, que relembra muito esses momentos que esses filmes mostraram aqui. E agora estar aqui,
presenciando isso, vivenciando isso, é um motivo de muita satisfação, muito orgulho, e eu espero que os trabalhos de hoje da comissão possam ser extremamente profícuos, que já resolvam uma série de processos, que já decidam uma série de processos, e aqueles que ainda não serão submetidos hoje a julgamento, que possam, mais rápido possível, da forma mais breve possível, estar sendo apreciado e garantindo efetivamente essa reparação do Estado brasileiro com esses brasileiros e brasileiras que, num período muito duro do nosso país, enfrentaram a ditadura e conseguiram, com a sua resistência, construir esse Brasil mais democrático que a gente vive hoje. Por isso, parabéns à comissão, muito sucesso ao trabalho de vocês, e na Câmara Federal, o que for necessário, vocês sabem que podem contar comigo, que eu já tive em várias reuniões de vocês lá no Ministério, e o que for necessário na Câmara, a gente está lá para poder ajudar o trabalho de vocês também. Parabéns, muito sucesso, e principalmente, um grande beijo no coração de todos e todas que estão aqui hoje, mas muito especial a esses companheiros e companheiras que me fizeram lembrar, reviver, aqui, ver Rosalice chorando e quase chorar junto com ela aqui, de reencontrar esse conjunto de pessoas que nos ajudaram a construir esse país que a gente vive hoje. Parabéns a vocês e obrigada pela atenção. Convidamos também para fazer uso da palavra o senhor João Elvésio, representando a Associação Nacional dos Defensores Públicos. Bom dia a todos. Vou retornar ao meu lugar aqui, recuperar o microfone. Bem, a Defensoria Pública, todos sabem, é o órgão encarregado da defesa dos direitos fundamentais, das garantias individuais e coletivas, das pessoas que não podem arcar com as despesas de advogado e das despesas do processo. A Defensoria Pública cresceu muito nos últimos anos, graças ao empenho do Ministério da Justiça, que hoje está aqui com a sua comissão de anistia, e que, em razão da luta histórica, se fôssemos escrever um livro hoje, nesse plenário tem a história viva de Volta Redonda, e até a da região. A gente lembra, como fato mais recente, 21 anos, a morte de William Valmir Barroso. A seguir, a morte de Juarez, que foi um líder sindical importante no cenário político nacional, e fundamentalmente, nesse plenário eu quero destacar duas pessoas. Dona Júlia, que, a despeito de não ter sido perseguida diretamente, acolheu perseguidos políticos, guardou em sua casa, até contra a vontade de alguns familiares, a garantia de vida e da integridade física de muitos companheiros. E quando a anistia surgiu, ela recebeu em sua casa aqueles que voltaram do exílio. Outra pessoa fundamental nisso, Rosalice Fernandes, que me ensinou a luta pela dignidade da pessoa humana. Dom Valdir, que sempre respaldou as lutas populares através da Igreja Católica. Sempre deu empenho, força e coragem a todos nós. E o trabalho que a gente desempenha na Defensoria Pública, em nível local, estadual e nacional, e até em nível de América Latina, que a gente está exportando o formato de Defensoria Pública estatal nos países do Mercosul, nos países da América Latina em geral, é fundamental para o resgate da cidadania. E isso aqui hoje mostra isso. E para não deixar passar o papel que a Defensoria Pública exerce, e o papel dela é pedir, é requerer, eu requeiro oficialmente a Comissão de Anistia que promova uma caravana a 3 Rios,
onde estão companheiros vivos e mortos, perseguidos pela luta na defesa dos seus direitos de trabalhadores da rede ferroviária federal e de outras empresas estatais lá localizadas. Eles estão aqui hoje e eu faço esse requerimento oficial à Comissão da Anistia. Muito obrigado, felicidades a todos. Convidamos agora para fazer uso da palavra a senhora Rosa Maria Fonseca, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Volta Redonda. Bom dia a todos da mesa, bom dia a todos que encontro aqui nesse recinto maravilhoso. Quero fazer aqui uma deferência especial ao Dom Valdir e dizer para o senhor, Dom Valdir, que a Ordem dos Advogados do Brasil sempre esteve presente no resgate da paz e da cidadania, esteve e estará sempre, e em especial a Ordem dos Advogados do Brasil em Volta Redonda, que onde estamos observando esse ato público, político de resgate tão maravilhoso que eu esperei acontecer, esperei muito acontecer, e hoje estou vendo realmente a implementação do verdadeiro Estado democrático de direito. Ver os nossos cidadãos, especialmente aos cidadãos, temos aqui advogados, vários representantes da cidade de Volta Redonda e que estiveram vilipendiados em seus direitos naquela trágica história do passado, vemos hoje ser resgatados, verdadeiramente resgatados para se tornarem cidadãos verdadeiramente brasileiros, cidadãos que esperaram o tempo todo ver seus nomes no auge da história do Brasil e hoje realmente podemos ver através dessa comissão de anistia, através desse ato maravilhoso, nós estamos vendo, observando esse resgate que o povo brasileiro esperou, chorou, sofreu, mas que finalmente está sendo presenteado e brindado por essa comissão de anistia. A todos vocês anistiados, a todos vocês da listagem, eu ofereço o meu ombro e digo para vocês, choro junto, passei aqueles momentos, porque eu também estive, não nos movimentos, porque eu era ainda bem menina, mas estava presenciando, estava já na minha juventude, sabendo da triste história que estava acontecendo no nosso país, porque tinha um pai e uma mãe bem presentes e passavam para seus filhos a triste história e já diziam, um dia nós seremos resgatados e seremos verdadeiramente cidadãos. Obrigada e bom dia a todos. Convidamos para fazer uso da palavra neste momento a senhora Sueli Aparecida Belato, vice-presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Se fosse o nosso presidente, tinha que subir, né? Mas também a vice tem que descer um pouquinho. Eu trago, em primeiro lugar, 2 abraços especiais. Um abraço do nosso ministro da Justiça, primeiro responsável pela atividade da Comissão de Anistia, ministro Tarso Genro. Trago um abraço carinhoso, lamentando a ausência em razão dos trabalhos e da missão que lhe é confiada hoje no Estado brasileiro, o nosso presidente Paulo Abrão.
E gostaria também de dizer que não estou sozinha. E me faço acompanhar pelos conselheiros e conselheiras da Comissão de Anistia. E aqui eu peço que os conselheiros fiquem em pé para que todos os conheçam. E muito obrigada. E vou lhes dizer, Dom Valdir, que nós também temos a nossa juventude, que não é exatamente católica no estrito senso romano, mas é católica universal, porque é ecumênico. Os nossos funcionários da Comissão de Anistia, que eu peço que fique de pé. Essa é a equipe que nos possibilita hoje estar aqui. Mas essa caravana, ela enfrentou, e os companheiros de Volta Redonda sabem, que no final de ano, acabado o orçamento do Ministério, nós tínhamos uma dificuldade de efetivar a realização. E foi graças à mobilização, ao empenho da sociedade de Volta Redonda que foi possível que para cá nós nos dirigíssemos. Então, quero agradecer a todas as entidades parceiras que possibilitaram o nosso traslado no dia de hoje. A Câmara Municipal de Vereadores, a Ordem dos Advogados, a Prefeitura Municipal, o Sindicato dos Metalúrgicos Fluminense, o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, a Associação Nacional de Anistiados Políticos, a Associação de Mulheres Bete Lobo e a Juventude Operária Católica, que viabilizaram os meios para que nós realizássemos essa sessão no dia de hoje. Então, a todos os senhores e senhoras, nosso muito obrigado. É extremamente emocionante, é muito raro. Eu já estive na qualidade de presidente em exercício em outras caravanas. Esta caravana realmente ela reúne um patrimônio distinto. Primeiro porque a história pessoal de cada um de nós não se desassocia das atividades. E na qualidade de religiosa, na qualidade de ex-advogada da Central Única dos Trabalhadores, na qualidade de ex-advogada do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, nesse momento eu reúno a minha gratidão por tudo que Volta Redonda significou na história do nosso país. Vocês foram, de fato, bem disse o nosso representante da Prefeitura Municipal, um celeiro de lideranças, um celeiro de esperança, de projetos de contestação ao modelo econômico que se fazia de uma forma tão presente. Parece que a imprensa tende a dar mais visibilidade a algumas regiões do país. Mas mesmo com o aporte econômico importante de Volta Redonda, ela talvez não tenha tido a mesma visibilidade, muito embora tenha tido a mesma importância de outras regiões do nosso país. Então, a vocês, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, as mortes dos companheiros que aqui aconteceram. Quem não se lembra do assassinato do nosso líder Juarez, que poderia estar galgando também o cargo de presidente da República, de senador, certamente o seria, e aqueles que o perseguiram sabiam onde sua liderança poderia chegar. Quantos outros líderes que se fizeram presente na nossa história e que hoje, de alguma forma, se fazem representar nos 55 processos. Então, minha primeira palavra é a gratidão à população da região de Volta Redonda. A segunda é dizer que aquela tarefa árdua que nós cumprimos para derrubar o regime militar, ela não está conclusa. A democracia é algo que não se distrai.
A democracia é algo que se vigia todos os dias, em cada ação das nossas famílias, em cada atitude de servidor público, em cada atitude de um membro desse país, nós estamos fortalecendo ou enfraquecendo a democracia do nosso país. E é dela, e eu lembro da entrevista então que Dom Valdir deu no jornal de hoje, que circula no dia de hoje, dizendo que ele esperava que esse plenário está cheio. Está cheio, mas ele precisa ser reprodutor, ser transmissor, para que os nossos jovens sejam os verdadeiros zeladores desse Estado democrático, que deve se aperfeiçoar. Ele está inconcluso, nós precisamos saber onde estão os mortos desaparecidos, nós precisamos saber onde estão os arquivos fechados. Muitos dos anistiandos não puderam ter a sua decisão favorável, porque lhes falta comprovação, porque ainda hoje o Estado brasileiro não conseguiu lhes devolver as informações que são necessárias num processo. Faz importante essa atividade da Comissão de Anistia para que os senhores saibam como de fato funciona a nossa Lei 10.559. Antes de tudo, é necessário que os senhores que são os donos do processo, e com todo respeito à minha presidente da Ordem dos Advogados, o defensor público, antes de qualquer pessoa ser dono do processo, vocês são o requerente, autores, protagonistas da história. Vocês transferem um poder de zelar pelo processo, mas não o direito de vocês. Vocês não transferem um direito que é irrevogável. E o direito, me dizia alguém aqui hoje, o meu pai foi perseguido e, no entanto, vocês negaram. Por quê? Porque o direito é personalíssimo. É aquele direito que aquela pessoa sofreu e que vem a Comissão de Anistia provar que ele, de fato, teve uma perseguição política. Então, nossa sessão, no dia de hoje, funcionará com 2 turmas. E nas 2 turmas, elas funcionarão exatamente como manda o regimento da Comissão de Anistia. Poderá ter deferimentos e poderão ter indeferimentos. Disseram observadores internacionais que já nos visitaram que é a única comissão conhecida no mundo, seja na Alemanha, seja na Argentina, seja na Espanha, que faz o julgamento de forma pública, que faz de forma transparente, mostrando as nossas dificuldades na interpretação da lei, que a lei foi feita num momento de transição ainda, composta por várias forças, né, que ainda naquele momento se faziam presente, que os setores organizados do serviço público tiveram um poder de força maior do que talvez os estudantes, que ainda sofriam a consequência e as sequelas de terem sido dispersados pelo 477, e hoje alguém me perguntava, o que é o 477? E saberão os senhores melhor do que eu, que o 477 é aquele verme que não pode nunca mais colocar em risco a nossa democracia. Mas caberá aos senhores retransmitir para a nossa juventude os riscos que tem uma democracia que ainda se aperfeiçoa no dia a dia, que não fez a reforma agrária necessária, que não fez tantas tarefas que nós desejávamos e que ainda deve ser feita. Eu gostaria de dizer também que me inspiro muito nas figuras como Dom Valdir Calheiro, que fez parte e faz parte de uma igreja que é caminheira e é companheira. E é dela que nós não queremos nos afastar. Então, eu agradeço a todos e, não desejando me alongar para não comprometer os trabalhos, desejo que a todos os anistiandos do dia de hoje seja feita de fato esse pedido de resgate, que a democracia deve continuar e que nós lhes somos muito gratos por tudo que eles fizeram. Muito obrigada. A seguir, serão instaladas 2 turmas de julgamento. A turma número 1 funcionará neste local e a turma número 2 no auditório Nélio Medina, na OAB. Neste momento, encerramos a solenidade de abertura.
Agradecemos a presença de todos.